Mesmo com a vitória, eu queria a tua leitura em relação ao que tu comentou durante a semana, das chances criadas e não aproveitadas, mesmo com o 2-1, o placar, e o Joinville tendo a oportunidade de ampliar esse placar de hoje. Boa tarde, Danuto. É a tônica, é o que a gente vem trabalhando. Nós temos atletas jovens, nós temos alguns atletas mais experientes, temos vários perfis dentro do ataque. E depende muito, né, da característica. Nós temos muitos jogadores que não têm histórico de muitos gols na carreira, e isso é um impacto, né? Normalmente o jogador tem um padrão ao longo da carreira de média de gols, né? Então a gente busca distorcer isso através do treino, né? Melhorar um pouco o aproveitamento. Hoje, mais uma vez, a gente criou bastante. E primeiro tempo que poderia ter virado ali 2 ou 3-0, vira 1-1. E aí não condiz com a realidade. No final a gente passa um sufoco desnecessário, mas também faz parte do jogo. Bom, Zago, né? Parabéns pela volta da vitória, claro. Você fez a inversão ainda no primeiro tempo, né? Do Renan Oliveira com o Christian, né? E a gente conseguiu ver, né, um volume de jogo maior, né? Também pelos dois lados. O Renan fazendo um bom jogo novamente e o Christian jogando pela direita, ocupando o espaço, né? Que até eu tinha cobrado aí que não tinha visto sendo ocupado nos últimos jogos. Esse volume, né? Essa quantidade de oportunidades, né? De municiamento para o ataque, pode ter essa influência, que não é novidade, você já jogou também com o Christian ali pela direita? Boa tarde. A gente tem essas trocas treinadas, né, como possibilidade para o jogo, tanto do Renan com o Christian, do Renan com o Elber também, para o Renan jogar um pouco mais próximo do Tadeu, se a gente assim julgar necessário. E dentro do jogo ali, o jogo foi se desenhando para uma situação que o Elber recebeu, que o Renan recebendo a bola no pé por fora, ele traria ela em condução para dentro, e aí a gente já tinha o movimento do Elber para as costas, né, da linha de defesa. E foi isso, mas eu não vejo relação com o volume, eu vejo relação com o tipo de jogada que começou a surgir. Eu acho que o volume nosso foi desde o início. Eu acho que isso fez só fluir um pouco mais para virar chance de gol, porque aí o Christian naquela zona estava conseguindo atacar bem, para poder transformar os nossos ataques em chance de gol. Mas o volume de jogo, ocupar o campo do adversário, a gente já estava fazendo desde o início, mesmo com eles invertidos, né? Ali foi só para facilitar um pouco para os pés deles, tanto para o Renan Oliveira receber com o pé para dentro, né? Ele jogando com o pé invertido, a hora que ele domina, o pé direito dele está por dentro do campo, como para o Christian poder fazer movimento de velocidade, de atacar a linha do adversário, vindo também de fora para dentro. Oi, Zago, boa tarde. Eu lembro que na entrevista coletiva do pré-jogo você comentou que o Joinville vinha sendo melhor que os adversários, mas tinha que ser mais efetivo, faltava um pouco de efetividade. Hoje, mais uma vez, o Joinville foi superior ao Juventus, né, criou mais, mas também poderia ter feito mais gols, né? Acabou que no final ficou uma situação dramática, o Joinville poder até sofrer um empate, né, num gol e se complicar na competição. Esse é o setor que mais te preocupa no Joinville até hoje? Boa tarde, Thiago. Então, tudo é importante, tudo é treinado, tudo a gente busca melhorar a qualidade o tempo todo. Mas eu não tenho dúvida, eu estou indo para 20 jogos, né, se eu não me engano, no comando, e com certeza nos 20 jogos a efetividade de finalização foi talvez a situação mais característica de todos os jogos, assim, se a gente pegar a grande maioria. E aí acho que entra muito no que eu respondi anteriormente para a Danuta, que tem a ver com o histórico, né? Nós não temos atletas com grande histórico médio, né? E isso não se muda da noite para o dia, isso exige muito tempo, porque se eu fosse capaz de fazer qualquer atleta, ensinar ele a fazer muito gol, eu ia ser o primeiro que ia ficar muito rico, né? Porque isso é algo que a gente melhora muito, mas você muda pouco o padrão, você melhora o atleta, mas você não faz o atleta mudar muito o padrão dele, ele melhora. E é o que a gente está buscando, né? A gente quer gols de todos e a gente dá confiança. E o meu papo no intervalo foi sobre isso. Eu falei assim, ó, nesse momento nós temos que encorajar o colega, temos que dar confiança. E foi muito bom porque você vê, o Christian perdeu ali 3 oportunidades, mas ele sofreu o pênalti e quis bater, né? Eu elogiei ele agora por isso, pela personalidade. Acho que não era o momento dele bater, traria uma pressão para ele desnecessária naquele momento. Os jogadores mais experientes ali, que já estão também, que são os batedores, né, já sabem disso. E foi isso. Então, assim, mas o mais importante nesse momento, eu estou encorajando eles, porque a gente trabalha muito isso na semana e o aproveitamento ao longo dos treinos da semana tem melhorado muito.
a gente precisa começar a transferir para jogo. No jogo tem a carga emocional. A carga emocional é difícil você simular ela em treino. Não tem como você simular a carga emocional num treino como tem no jogo. Por mais que o treino seja intenso, tenha velocidade de jogo, a carga emocional é muito difícil. E muitas vezes é ela que pega ali na hora do jogador tomar uma decisão, ser um pouco ansioso, ou ser um pouco lento, porque ele está pensando em muita opção e na verdade ele precisava ser um pouco mais rápido para escolher uma delas. Então tudo isso é tempo, é maturidade. Eu não tenho dúvida que os nossos atacantes, os mais jovens, ao longo da carreira, todos eles vão evoluir nisso. E daqui 2, 3, 4 anos a gente vai olhar para eles e vai falar, pô, ele tem um histórico de gols muito melhor do que eles tinham, porque eles têm se aprimorado e acho que agora é uma questão de jogo a jogo ganhar maturidade para poder concretizar em gol. Leandro, boa tarde. Queria que tu projetasse já a próxima partida, né? O Joinville precisa vencer a próxima partida e tem um fator emocional porque joga contra o Hercílio Luz, que teve um problema lá atrás que trouxe o Joinville à situação que ele se encontra nesse momento. Como trabalhar o emocional do clube, tanto para a pressão da necessidade da vitória, como para não relembrar o que aconteceu lá atrás e não deixar que isso influencie na partida? Estou tentando fazer uma conta rápida aqui, Drica, mas eu acho que tem 5 ou 6 titulares que não estavam naquele jogo, né? Rafael, Alisson, Xavier, Renan Oliveira, Welber, Tadeu, né? E Christian. Né? Não estavam com certeza. Os outros que já eram do trabalho, eu não lembro exatamente se estavam ou não, mas esses com certeza não estavam porque chegaram, né, aqui. E acho que isso já elimina bastante dessa marca emocional, que eu sei que é um jogo que foi importante para a história do clube recente, né, pela questão da vaga. E para nós, nesse momento, a gente só pode pensar em ir lá para vencer. A gente sabe que é um adversário que vem pontuando bem, teve uma derrota agora, né, mas vem pontuando bem, tem a sua classificação bem encaminhada. Mas para nós o que resta? Ir lá e vencer o jogo. É o que a gente precisa. A gente vai analisar, vai estudar, vai respeitar, mas a gente precisa ganhar o jogo. Então a gente tem que ir lá, fazer um grande jogo, independente do cenário, se o tempo favorecer, se o gramado estiver bom ou ruim, se o árbitro apitar de uma maneira A ou B, não importa para nós. A gente tem que ir lá e tem que vencer o jogo. Zago, boa tarde. Boa tarde. Ainda projetando a próxima partida, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns jogadores que hoje fazem parte do elenco do Hercílio, que disputaram a Série B do Catarinense, né? E esse elenco do Hercílio Luz tem pelo menos 2 jogadores que gostam muito de jogar nas costas dos laterais, nas costas dos meias, trabalhar com inversão de bola, e o Joinville hoje sofreu um pouco isso, né? Aparecendo alguns laterais no primeiro tempo, nas costas dos laterais do Juventus, e até as inversões que o Jefinho ou o Marlon do Juventus conseguiam executar durante o primeiro tempo. No segundo tempo já diminuiu bastante esse sofrimento da equipe com essas bolas de inversão. E olhando para o próximo jogo, é possível que exista alguma mudança no Joinville na forma de tática ou na postura da equipe dentro de campo, pensando nessa forma de jogar do Hercílio Luz? Boa tarde, Jota. Bom, mudar a gente muda para melhorar sempre, né? Então o que a gente achar que vai melhorar o nosso jogo, a gente vai fazer. Nós vamos analisar muito a equipe do Hercílio agora, a partir de segunda-feira, né, principalmente. Vou talvez pegar já alguma coisa para começar amanhã isso. E aí a gente vai olhar. Em relação à questão todos os times que forem jogar contra o Joinville hoje, ao recuperar a bola, eles vão alongar a bola nas costas dos laterais, porque é a única saída que eles têm. Se eles tentam jogar por dentro, eles perdem a bola. Então, a gente já sabe disso e a gente está preparado para isso e a gente toma pouquíssimos gols em função disso. É a nossa transição defensiva. A gente vai pressionar na hora que perder a bola, vai fechar o centro do campo e vai jogar eles para fora mesmo. É assim que a gente é montado para fazer. O futebol, como eu já disse, aqui é um cobertor curto. Eu não consigo cobrir os 7.000 metros quadrados do campo todo ao mesmo tempo. Então eu tenho que escolher os que são prioridade. Para mim, prioridade ao perder a bola é pressionar e fechar o centro. E jogar o adversário para fora e a partir disso me reorganizar. Então, o corredor lateral não me preocupa, né, nesse momento, porque é uma coisa que a gente tem controlado e tem as dinâmicas já pensando nisso. Então, a gente vai melhorar isso, vamos analisar a característica dos adversários e quando isso acontecer, a gente vai colocar nossas dinâmicas. Uma coisa que é importante, eu acho que hoje a gente fez um pouco melhor do que no primeiro tempo do jogo passado, no segundo a gente também melhorou. Eu acho que a gente foi um pouco mais forte nos duelos hoje, eu conversei um pouco sobre isso. E muitas vezes a questão não é numérica, é o duelo. Se eu tenho 1 para 1 e o cara meu ganha o duelo, tá feito, tá resolvido o problema ali.
O problema é que às vezes eu vou para um duelo, o primeiro perde, o da cobertura perde, o terceiro. Aí o problema não é numérico. O problema é a gente perder o duelo. E futebol, a base do jogo é duelo, né? Eu tento sempre criar superioridade, mas quando está 1 contra 1, 2 contra 2, duelo. Então a gente focou bastante nisso, nessa questão de ser agressivo, duelo, né? E é o que a gente busca, entendeu? Dentro do nosso reequilíbrio defensivo ao perder a bola, é jogar eles para fora. Eles usam muito, principalmente nas costas do nosso lateral direito, que é o jogador que joga mais projetado. O Renan Castro joga mais na saída de bola mesmo, para poder construir de frente. Então, eles sabem que quando recupera a bola, o lateral esquerdo normalmente não está alto, ele está na linha de defesa. O direito normalmente está em cima. Mas isso todo mundo que analisa os nossos jogos sabe, não estou falando nenhuma novidade aqui para quem analisa os nossos jogos. Zago, hoje tu teve a opção, optou pelo Luquinhas, né? Tu comentou aí nessa questão de crescimento, de evolução, a gente já viu e já sabe do que o Luquinhas pode entregar. Eu queria que tu analisasse individualmente esse jogador, o porquê da escolha dele hoje, se foi pelo adversário, pelo campo, enfim. Eu já queria ter colocado ele, né, contra o Marcílio semana passada, que ele fez já um final de semana muito bom ali, de quarta para frente. Só que aí pelas trocas, e às vezes, né, Danuta, às vezes as trocas são avaliadas com viés tático, e muitas vezes... Vou falar que hoje, com 5 trocas, 3 ou 4 no jogo normalmente são físicas, não são táticas, né? E aí acaba que a gente tem que trocar jogadores que se desgastam muito para fazer a função, que sentem alguma coisa e a gente prefere preservar para não perder ele por 3, 4 semanas. E eu já queria ter feito isso, não consegui, porque eu lembro que foi alguma troca já, que eu estava planejando para ele entrar, e aí eu tive que fazer uma troca física, né? Foi alguma coisa nesse sentido. E ele fez mais uma semana boa e é mérito de treino, mérito dele. Ele fez semana boa, vai jogar, vai ter desempenho no treino, vai jogar. Ele é um jogador que tem algumas ações boas, tem uma lucidez boa para poder tomar algumas decisões. E é isso. Quando fizer semana boa, vai ser oportunizado. Entrou no jogo, foi bem, vai aumentar minuto em jogo. Buscando ser, dentro do possível, o mais meritocrático que a gente conseguir, né? Conseguir ser. Às vezes a gente erra também, né? Não é tão justo como a gente deveria ser, ou queria, mas não é por má intenção, é porque a gente erra mesmo. Zago, já são 2 jogos, não vou nem considerar aquele chute meio que para muitos espírita, né, do Uberlândia, mas 2 jogos que o Joinville saiu atrás, né? E o gol do Marcílio Dias foi uma falha de posicionamento defensivo. E o de hoje, quem sabe, um excesso de confiança, né? Do Rafael Pascal, que já teve alguns casos, assim, alguns cases desses aí, e alguns outros jogos, né? A defesa do Joinville é muito sólida, né? Os números falam isso. O que pode acontecer? É realmente um excesso de confiança? A falta de conversar a defesa para poder gerar essas possibilidades para o adversário? O que eu penso é o seguinte... no jogo contra o Marcílio, eu acho que não foi um erro de defesa, foi um erro de bola parada, né? A gente errou o movimento da linha. Nós trabalhamos essa questão bastante, a gente erra muito pouco e a gente cobrou um pouco sobre isso. Na verdade, a gente já corrigiu e já identificou qual foi o problema ali, que é uma coisa que a gente errou um pouco na distância da linha, não foi nem na corrida da linha, foi na distância em relação à bola, que a gente não estava no ideal. E em relação ao Rafael, que acontece hoje, né? Eu vou por um outro caminho, que é o seguinte: eles montaram um tipo de pressão hoje em cima da gente um pouco diferente do que os adversários montam ali na frente. E o Rafael não estava achando os passes que ele está habituado a achar quando ele está com a bola no pé. E você pode ver que hoje teve uma jogada seguinte que ele demorou com a bola no pé de novo e quase perdeu a bola. E aí eu já falei isso, eu falei para ele na hora do gol, né? Eu dei uma orientação e nessa hora eu já reforcei a questão de que eles estavam com uma dinâmica de pressão que estava tirando as opções de passe fáceis dele. Porque quando a gente usa o goleiro precisa ter opção fácil. O goleiro não é o cara que faz o passe para o gol. Ele faz o passe simples para tirar a gente de trás com a bola limpa, mas tem que ser opção fácil. E esses passes estavam tirados dele. Tanto que hoje o Xavier e o Naldo pegaram um pouco na bola na saída baixa nossa, quando a gente sai perto do nosso gol, porque eles estavam eliminando. E normalmente é uma bola que o Rafael acha quando eles marcam os zagueiros nossos, os jogadores de fora, ela vem para dentro. E hoje ela não estava. E aí a hora que ele levantava a cabeça, estava marcado. E aí ele estava tendo dúvida. Eu falei, não tenha dúvida, faz a bola longa, né? Está marcado a primeira e a segunda linha, os jogadores da última linha. E aí foi isso, foi uma correção só. Não acho que tenha a ver com
excesso de confiança, acho que foi um erro de tomar a decisão dele que ele sabe, e ele talvez ali demorou um pouco para identificar que tinha uma mudança na pressão deles. Eles mudaram em relação ao último jogo, eles não pressionam igual eles pressionaram aqui hoje. Eles mudaram algumas coisas para poder encaixar na nossa saída ali, tentar eliminar o jogo por dentro nosso. Zago, você já falou sobre a questão emocional, e eu acho que esse talvez seja o ponto principal, né, a ser trabalhado para esse restante da Copa Santa Catarina, pelo fato de vir de uma eliminação na Série D, onde existia uma expectativa muito grande, uma confiança muito grande, né, em conseguir, do clube, né, em conseguir o acesso. Gostaria que você falasse o quão importante é, então, conseguir essa vitória, né, a primeira vitória na Copinha, para essa reta final agora da primeira fase da competição, emocionalmente, né, se tratando. Você está falando um ponto aí, né, semana passada, quando iniciou o jogo contra o Marcílio, eu tinha uma coisa na minha cabeça ali na beirada do campo, a hora que iniciar o jogo, que eu falei, seria muito importante a gente não sofrer um gol cedo hoje. E a gente sofreu, porque a gente vinha de uma semana com a confiança abalada lá embaixo, de ter vindo de uma derrota que foi pesada, que abalou muito o grupo sentiu, e ali tudo que a gente precisava naquele momento era não ter um abalo de confiança no início. E a gente sofreu um gol acho, com 10 minutos. E hoje a gente sofreu um gol cedo de novo, né? E acho que isso tem muito a ver com ainda a questão emocional. Óbvio que nesse nível, né, principalmente com os atletas mais experientes, com a gente aqui, não. Mas às vezes como grupo, precisa da vitória para resgatar a confiança. Não deveria ser assim, mas acaba sendo dentro do futebol algumas vezes, né? Não deveria, mas às vezes a gente precisa disso para o cara voltar a acreditar que ele pode fazer as coisas, o melhor dele. E é isso, hoje de novo a gente sofreu, mas a gente em nenhum momento perdeu performance, a gente jogou em cima da equipe do Juventus aí pelo menos 70, 80 minutos. Então eu acho que a gente já começa a trabalhar uma semana em cima de uma vitória, porque depois também a gente vai ter 2 jogos colados, a gente não vai ter muito tempo para trabalhar entre o jogo do Hercílio e do Criciúma, né? E a gente vai fazer jogo fora, tem viagem, então é importante que essa semana a gente consiga trabalhar ela com um outro perfil, para a gente poder saber que nós temos que buscar aí 2 vitórias, mas pensando um jogo por vez para a gente não acumular também, né, nada emocional, já pensando no Criciúma antes de resolver a situação do Hercílio, que vai ser duríssimo lá, a gente sabe disso. Sago, sobre a alteração, a entrada do Giovani no lugar do Naldo, gostaria que você falasse um pouquinho, você já falou do Luquinhas, né, meritocracia dele, né, de vir trabalhando bem nos treinos. A situação é a mesma também para o Giovani, para ele ganhar essa oportunidade no lugar do Naldo, já que tinham 2 volantes, né, de origem no banco de reservas, o Lucas Góes e o Alex Najib também, só que diferente do Luquinhas, o Giovani tem um agravante, entre aspas, vamos assim dizer, porque ele é zagueiro, né, está se reinventando numa nova posição. Ele já tem feito jogos na Copa Santa Catarina, né, nessa posição, se eu não me engano o jogo do Avaí aqui, né, que ele jogou, porque ele já vem treinando há muito tempo, e nesse momento a gente precisava manter a estatura alta na bola parada, porque era a única forma que o Juventus estava chegando. Conseguia ganhar a lateral do campo, escanteio, bola na área. Lateral do campo, escanteio, bola na área. Então eu não podia trocar o Naldo por um jogador baixo, porque eu ia perder um jogador que é importante na bola parada por um jogador de estatura mediana. E aí eu ia perder um duelo numa zona que ela é importante. Então a opção por ele foi essa. O Lucas Góes também é um jogador agressivo, mas é um pouco mais baixo que ele. E no jogo aéreo o Giovani acaba tendo mais vantagem pela estatura dele. Então a gente também teve que pensar nisso.